Olá! Você está no canal Viagem aos Mistérios do Reino, que é um convite para, através da Bíblia, viajarmos aos mistérios do Reino de Deus. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e seja sempre muito bem-vindo. Neste vídeo, vamos estudar o capítulo 11 do livro do Apocalipse, que fala sobre a medição do santuário, as duas testemunhas e a sétima trombeta. As duas principais referências deste capítulo são Ezequiel, capítulos 40 a 48, e Zacarias, capítulos 2 a 5. Já estudamos as 7 trombetas nos vídeos publicados aqui no canal. As 7 trombetas vão do capítulo 8 ao capítulo 11 do Apocalipse. A sétima trombeta é tocada somente no capítulo 11 a partir do verso 15, e entre a sexta e a sétima trombetas temos o capítulo 10 e a primeira parte deste capítulo 11. Vimos no final do capítulo 10 que a missão não terminara. Ainda se fazia necessário profetizar mais uma vez. E a profecia continua sendo entregue através dos séculos. E é isso que vemos na continuação do Apocalipse. O ministério da profecia segue desde a antiguidade até o tempo do fim. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. O simbolismo do ato de medir na profecia tem a ver com avaliação e julgamento, justiça e juízo, mas também, no caso do santuário, com restauração e recompensa. Tanto na visão de Ezequiel quanto nas visões de Zacarias, vemos a medição relacionada a um contexto de proteção do povo de Deus e restauração do seu santuário. No Novo Testamento, o santuário é o povo de Deus. Há uma separação entre os adoradores no santuário e os gentios, que pisarão a cidade santa por 42 meses. Essa separação se deve ao fato de que os filhos de Deus não são alvo dos juízos de Deus que vêm a partir da sétima trombeta, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, eles sofrem perseguição, porque ainda estão no mundo, mas não são do mundo. A despeito de toda a tribulação, vemos o triunfo do remanescente fiel. Em Hebreus capítulo 11, a galeria da fé dos heróis ali relacionados triunfa tanto pelo livramento quanto pela manutenção de sua fidelidade diante do martírio, como vimos também no vídeo do Apocalipse, capítulo 7, com a grande multidão vestida de branco e com palmas nas mãos. O período de 42 meses, 3 anos e meio ou 1260 dias, é um período profético no qual cada dia corresponde a um ano, como também já vimos em outros vídeos aqui no canal. Pisar a cidade santa tem a ver com o cumprimento da visão de Daniel sobre o quarto animal de sua visão, que é o Império Romano, cujo chifre pequeno fará guerra aos santos nesse período. Este período se refere aos 1260 anos entre 538 e 1798 d.C. A besta romana não apenas destruiu Jerusalém e o templo, mas também assolou a Igreja de Jesus. O período de 1260 anos começa na época do Império Dividido, quando o chifre pequeno da visão de Daniel recebe poder sobre os santos, em 538, e dura até a ferida mortal em 1798. Como vimos no vídeo do capítulo 13 e nos vídeos sobre as 7 igrejas. O período de 42 meses vem do livro de Daniel e cumpre aquela profecia. Quanto às visões do livro de Zacarias, nós já abordamos em outros vídeos algumas dessas visões, como por exemplo, a primeira e a oitava, no vídeo dos 4 cavaleiros. Agora, as visões, desde o anjo com a linha de medir até a visão do rolo voador, estão relacionadas com este capítulo 11 do Apocalipse. A medição do santuário,
e as duas testemunhas, as quais, na profecia de Zacarias, têm como referência típica e imediata o sumo sacerdote Josué e o príncipe Zorobabel, que são instrumentos na restauração da nação e reconstrução do templo em meio à forte oposição dos gentios. O antítipo, ou seja, o cumprimento da visão, é o que vemos aqui no capítulo 11. E concederei às minhas duas testemunhas, que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. O número 2 na Bíblia é o número da separação, da santificação e do testemunho. As duas testemunhas, a lei e os profetas, Moisés e Elias, Josué e Zorobabel, Moisés e Arão, e o envio dos discípulos de 2 em 2 por Cristo Jesus. Também temos Barnabé e Saulo, Paulo e Silas e outros exemplos. Também o número 2 é o número da divisão, conflito e oposição, luz e trevas, sol e lua, dia e noite, judeu e gentio. Os significados simbólicos do número 2 na Escritura estão presentes aqui no capítulo 11. Como já vimos, 1260 dias corresponde a 1260 anos, que vão de 538 a 1798, abrangendo o tempo das igrejas de Tiatira e Sardes até o início da igreja de Filadélfia. As vestiduras de saco eram um sinal de luto, de profunda tristeza, ou seja, de grande aflição, de grande tribulação. As oliveiras e os candeeiros nos remetem diretamente à quinta visão do livro de Zacarias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 14. E se alguém lhes fizer mal, das suas bocas sairá fogo, e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes fizer mal, importa que assim seja morto. Elas têm o poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Fazer fogo devorar seus inimigos e fechar o céu para não chover são uma referência ao profeta Elias e seu ministério. No entanto, o fogo no ministério de Elias descia do céu, não saía de sua boca. Para este caso, a referência é Jeremias capítulo 5, versículo 14. E eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, de modo que o fogo o consumirá. O que mostra que fogo proveniente da boca do profeta é a própria palavra de Deus, a profecia. Converter as águas em sangue e ferir a terra com pragas nos remete a Moisés. Essas descrições fazem referência à mensagem e ao poder da palavra de Deus, a lei e os profetas. Na linha futurista, muitos pensam que as duas testemunhas são literalmente Moisés e Elias, que virão profetizar em Jerusalém durante 3 anos e meio literais, que seriam a metade da última semana de Daniel, que por sua vez é separada das primeiras 69 semanas e deslocada para o futuro, sendo também o período de grande tribulação. Outros, porém, substituem Moisés por Enoque, porque Enoque e Elias foram arrebatados sem ver a morte e teriam que morrer por causa de uma interpretação do texto de Hebreus 9 e 27, que diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Nesta interpretação de Hebreus 9 e 27, torna-se obrigatória a necessidade de todos os homens morrerem uma só vez. Mas o texto faz um paralelo entre o sacrifício e sacerdócio de Cristo e as sombras do antigo pacto. E não é o estabelecimento de uma obrigatoriedade absoluta ou uma limitação para Deus. Se não vejamos, em primeiro lugar, Enoque e Elias foram arrebatados sem ver a morte. Em segundo lugar, todos os ressuscitados por Elias, Eliseu, Jesus, Pedro e Paulo voltaram a morrer e, portanto, morreram 2 vezes. E, por fim, no arrebatamento, todos os que estiverem vivos serão arrebatados sem passar pela morte. Os judeus se referiam à palavra de Deus como a lei e os profetas. A referência aos profetas, inclusive, aparece no texto de Isaías como o testemunho. E aqui no Apocalipse nos é dito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A palavra que Israel usa para designar as Escrituras constitui um acróstico, o Tanar,
abreviação de Torá, Neviim e Ketuvim. Torá é a lei, Neviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. O texto de Malaquias, capítulo 4, é muito conhecido, principalmente o verso 5, que diz: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. Esse texto é aplicado a João Batista por o próprio Senhor Jesus e por todos os intérpretes. Mas o versículo imediatamente anterior, o verso 4, diz: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Moisés e Elias aparecem juntos porque representam a lei e os profetas, a palavra de Deus. Segundo o próprio Jesus, quem testifica sobre ele são as Escrituras. São elas que de mim testificam, disse ele em João 5,39. Jesus é a plenitude do cumprimento da lei e dos profetas. Na transfiguração, apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Ou seja, ele recebeu o testemunho da palavra de Deus, a lei e os profetas. Além disso, ouviu-se a voz do próprio Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Vejamos outros textos. Lucas 24, 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Romanos 3, 21, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Mateus 5,17, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Isaías 8,20, há a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Lucas 16, 29, disse-lhe, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. 31, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quanto ao Novo Testamento, Paulo diz que o fundamento da igreja, que é Cristo Jesus, foi posto pelos apóstolos e pelos profetas. Pedro disse que os incautos torciam os escritos de Paulo, como também faziam com as demais escrituras. E no Apocalipse, João, no capítulo anterior, veja o vídeo aqui no canal, come o livro da profecia e está consciente de que a sua missão é como a dos demais profetas. Assim, o tipo das duas testemunhas são Moisés e Elias, e o antítipo são as próprias Escrituras. O cumprimento, a lei e os profetas, a própria palavra de Deus. Se as duas testemunhas são as Escrituras, por que elas estão de luto? Isso se deve ao que acontece durante o período de 1260 anos das igrejas de Tiatira e Sardes, como vimos nos vídeos das 7 igrejas e dos 4 cavaleiros. Houve guerra contra as Escrituras, perseguição, proibição e tentativas de destruição, com severas punições aos que desobedeciam. Além da perseguição religiosa, houve também perseguição secularista, ateísta, como se viu, por exemplo, na Revolução Francesa, em seu posicionamento contra a Igreja, contra as Escrituras e contra o próprio Deus. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A besta que sobe do abismo é um poder político, um império, como vimos no vídeo do capítulo 13. As 4 referências à cidade são simbólicas. Grande cidade é a Babilônia, que nos tempos do Novo Testamento é Roma. Sodoma alude à violência e imoralidade. Egito é o orgulho e a oposição política direta a Deus, que oprime seu povo e afronta o Criador. Por fim, crucificar o seu Senhor refere-se a Jerusalém, que não só em sua apostasia e rejeição ao Messias, mas também por ser o centro espiritual de perseguição e assassinato dos profetas, como disse o próprio Senhor Jesus. Isso nos mostra que a referência é múltipla, além do fato de que, como já vimos aqui no canal, o número 4 está ligado à representação de toda a Terra. Não se trata de uma só cidade específica, mas do império da besta como um todo em sua oposição à palavra de Deus.
No fim do século XVIII, a França, por ocasião da Revolução Francesa, é uma nação que cumpre todos esses símbolos, mas cremos que há também mais uma guerra às escrituras e sua posterior exaltação, marcando o início do fechamento da Porta da Graça e o juízo das 7 taças, uma vez que o que temos relatado aqui ocorre imediatamente antes do relato da 7ª trombeta. Provavelmente teremos proibição e muita perseguição ainda com relação à palavra de Deus. Na Revolução Francesa, houve a queima de Bíblias, a declaração dos direitos humanos na forma de 2 tábuas de pedra e falas de que só se achariam Bíblias em museus, em comemorações literais, nos termos do versículo 10. Além disso, a religião foi proibida em novembro de 1793 e só voltou a ser permitida em julho de 1797. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Porém, o que aconteceu depois foi que houve um grande avivamento de traduções, interpretações e distribuição de Bíblias pelo mundo inteiro, como nunca antes na história da humanidade, com casas publicadoras de Bíblias surgindo e se espalhando por todos os lados. A própria casa do Voltaire veio a tornar-se uma delas, para assombro total de seus inimigos. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai. Eis que cedo vem o 3º. O grande terremoto do versículo 13 pode ser o grande terremoto de Lisboa, que acontece também no século XVIII e marca a abertura do 6º selo, como já vimos aqui no canal, porque acontece muito próximo dos eventos. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A 7ª trombeta encerra o capítulo 11. É o fim dos 3 ais, pelas últimas 3 trombetas que ainda iriam tocar. Agora, o 2º ai passou, e a 7ª trombeta anuncia e consolida o 3º ai. Mas isso nós já vimos nos vídeos das 7 trombetas. O capítulo 11 do Apocalipse termina com o mesmo tema com o qual começou, o santuário. O final da 7ª trombeta diz que abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. Vemos os relâmpagos, vozes e trovões, o último grande terremoto da história e uma grande saraivada, como na abertura do 7º selo e no derramamento da 7ª taça, que também são ligados à consumação de todas as coisas e à manifestação do nosso Senhor Jesus. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.